Olá, irmãos, boa noite. Eu gostaria de dizer que é muito bom ter vocês mais uma vez ouvindo, participando. A gente está aqui para a glória de Deus, procurando dar sequência na nossa jornada da fé, na jornada do crescimento. E hoje a gente está na terceira semana gravando esses vídeos como um motivador para o nosso tempo de oração. Eu espero que todos estejam bem, que vocês estejam animados com o retorno da rotina mais normal, embora infelizmente a gente sabe que desemprego, certa limitação financeira, instabilidade já estão acontecendo e provavelmente vão acontecer mais. Então, vamos fazer uma oração pedindo a orientação de Deus para esse estudo e também para que Deus possa nos ajudar, dar orientação, sabedoria para a vida que vem logo depois desse período de quarentena. Vamos orar, irmãos? Deus, eu quero te agradecer, Pai, por todas as pessoas que estão ouvindo, assistindo esse vídeo. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem colocado no coração das pessoas um desejo de te conhecer, de te buscar. O Senhor tem colocado no coração das pessoas uma atitude de oração e devoção. E nesse momento, Pai, a minha oração é para que a Tua bênção, paz, misericórdia sejam derramadas sobre nossa vida, para que a gente possa, Deus, viver nossa vida com paz de espírito, com estabilidade, com uma atitude de servos e com coragem, ó Deus, para superar os obstáculos e desafios da nossa vida. Nós agradecemos, Pai, porque as medidas de segurança têm dado resultado. A gente tem visto, Pai, que apesar das mortes que têm acontecido e das contaminações, o número não tem sido tão grande quanto foi em outros lugares. E nós agradecemos, ó Deus, pelas autoridades que temos, pelos líderes, pelos profissionais. E também, Deus, oramos para que o Senhor dê sabedoria, graça, para que todos, ó Deus, possam ter a recuperação física, mas para que todos também possam ser sarados espiritualmente e para que todos possam conhecer o amor do Senhor na pessoa de Jesus. Eu peço, Deus, nessa noite, que o Senhor nos prepare, Pai, para o nosso tempo de oração, para o nosso tempo de reflexão e que o Senhor, ó Deus, cuide da nossa vida, dando provisão, dando sustento, saúde, as finanças, ó Pai, na medida necessária para que a gente tenha uma vida digna e uma vida, Pai, que possa ser bênção para outras pessoas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nessa noite, irmãos, eu gostaria de aproveitar a Semana da Paixão de Cristo, ou a Semana da Páscoa, para a gente poder ter uma reflexão que é necessária. Eu não sei vocês, mas comigo tem acontecido isso. Esse cenário de quarentena, a dificuldade de estar reunido com o grupo, tudo isso tem atrapalhado esse ambiente que normalmente é criado e que a gente celebra com tanta facilidade. Há anos, todas as pessoas que são religiosas, não importa se é evangélico, católico, pessoas muito religiosas, elas aproveitam essa época do ano para colocar o coração na história de Jesus e também para se lembrar daquele evento. A rua fica enfeitada, as igrejas fazem muitos programas e celebrações, a gente costuma ter filme na igreja, confraternização, muita coisa acontece, mas esse ano a gente nem sabe o que vai ser, não é verdade? Está uma coisa muito triste, estranha. Mas eu quero aproveitar hoje porque a gente está na quinta-feira e é um dia muito simbólico para nós, porque a gente precisa trazer esse assunto à tona. Mas antes de entrar no assunto, irmãos, eu não sei se vocês têm visto como que o nosso mundo, ele tem transformado as celebrações religiosas em celebrações, vamos dizer, vulgares ou seculares, banais talvez.
É preocupante quando a gente entende que eles estão transformando, por exemplo, a Páscoa ou o Natal ou as celebrações religiosas em momentos de fraternidade, em ajuntamentos de família, em momentos de solidariedade ou em momentos de trocar presentes. As ocasiões que antes produziam reflexão, adoração, participação num templo, as pessoas jejuavam, se consagravam, elas devotavam a vida familiar, parece que há um esforço, talvez do capitalismo, ou das trevas, ou do mundo perdido, para conseguir desviar nossa atenção. E a gente então está observando que eles foram geniais, transformaram o Natal num velhinho de barba branca e na distribuição de presentes. Transformaram a Páscoa num coelho, chocolate, ovo de Páscoa. E o problema disso tudo é que, para aqueles que viveram um pouco da tradição religiosa, ainda experimentaram bastante daquela coisa gostosa de poder criar-se um ambiente de devoção, introspecção, contemplação, mas as gerações mais novas, os jovens mais novos e as crianças, eles estão crescendo sem isso. Então, infelizmente, as pessoas estão preocupadas com o ovo de chocolate, ou estão preocupadas com a troca de presentes. Mas é preciso celebrar o Natal, quando é Natal, e celebrar a Páscoa, entender o que significa, entender o que é e qual a relevância disso para a nossa vida. Desde já o apelo que eu faço a todos é que vocês se lembrem de que as crianças, os jovens, os adolescentes, eles precisam ouvir e aprender o que é essa celebração. Nós estamos diante de uma época muito importante para a nossa vida como cristãos e a gente precisa transmitir esse legado para as outras pessoas. Então, pais, orientem os filhos. Quem sabe vocês poderiam assistir algum filme sobre a vida de Jesus. Tem as crianças, assiste um filme de desenho sobre a vida de Jesus. Aqueles que já são adultos e lidam bem, quem sabe a Paixão de Cristo, quem sabe o filme A Ressurreição, quem sabe esses momentos que vão agregar. Você poderia ler na Bíblia, poderia estudar, ler um bom livro sobre o assunto, para trazer de novo para a sua vida o que significa essa ocasião. Então, se eu estou falando disso e você ainda não entendeu bem onde eu quero chegar, nesse momento de reflexão, eu quero falar um pouquinho sobre a Páscoa. Quero enriquecer o seu conhecimento com coisas que certamente não são novas, mas que vão ajudar a passar por esses dias, tá bom? Bem, a gente precisa começar entendendo que a Páscoa não é uma invenção do cristianismo. Se você já estudou o Antigo Testamento e se você já entendeu um pouquinho dos dias em que Jesus viveu, você vai ver que a Páscoa é uma celebração israelita, uma celebração judaica, ou seja, o povo de Israel, eles celebravam a Páscoa. A Páscoa era uma celebração anual, uma das 3 festas mais importantes. Anualmente o judeu, ele celebrava a festa da Páscoa, ele celebrava a festa dos tabernáculos, ele celebrava a festa do Pentecostes. Essas eram festas anuais em que todo judeu deveria ir a Jerusalém, onde estava o templo, e eles ali celebravam essas festas. Pessoal, a Páscoa não era uma celebração de um dia, eram 7 dias de celebração e todo judeu celebrava essa data comemorativa. Jesus comemorou e tantas pessoas celebraram isso com aquele contexto. A palavra Páscoa significa passagem. Páscoa significa passagem. Isso é uma palavra hebraica. E essa palavra foi usada como dizendo assim: a passagem dos israelitas da escravidão do Egito
para a liberdade. A palavra Páscoa, ela foi usada nesse sentido, porque a Páscoa foi celebrada pela primeira vez naquele fim de dia ou naquela noite em que Deus disse por meio de Moisés: hoje os meus filhos de Israel vão sair do Egito. Eles vão sair da escravidão e vão viver em liberdade numa terra que eu preparei. Então, essa foi a primeira celebração da Páscoa. Então, foi a passagem. O israelita que era escravo no Egito por mais de 400 anos, ele então foi liberto e agora então passou a viver em liberdade. E Deus disse a Moisés, que foi o líder daquela libertação, que todos os anos eles iriam celebrar aquela festa. Aquela festa, irmãos, era celebrada, começava na noite do dia 14 do primeiro mês do calendário judaico. Aquele mês era chamado de Abib ou Nissan. Mas o calendário judaico, ele não é como o nosso. O mês primeiro do calendário judaico, ele é como se fosse o mês de março e abril do nosso calendário. Então, aquela solenidade acontecia no dia 14 do primeiro mês, chamado de Nissan ou Abib, que é para o nosso calendário os meses de março ou abril, ali aproximadamente. E aquela festa tinha uma característica. O sacerdote, ele sacrificava um animal perfeito, um cordeiro sem defeito. Eles então faziam isso no pátio do templo. E aquele sangue era oferecido a Deus num altar. O povo judeu israelita, eles também se reuniam em famílias. Eles matavam um animal, um cordeiro, eles assavam aquele animal, eles preparavam pão sem fermento, ervas amargas, eles tinham vinho e eles comiam em alegria e celebração familiar. Essa era a Páscoa. Começava no dia 14 e durava 7 dias. Um momento de celebração pela libertação do povo da escravidão. Eu espero que isso tenha feito sentido para você. Esse é um conteúdo histórico. E sabe, irmãos, esse evento, ele é interessante porque ele foi celebrado desde os anos 1400 antes de Jesus. Começou com Moisés naquela noite da libertação do Egito. Isso durou séculos. E Jesus Cristo, ele, nascido judeu israelita da tribo de Judá, ele também celebrava. Se Cristo viveu 33 anos ou pouco mais de 30, significa que todos os anos era comum que Jesus celebrasse. E especialmente no último ano de Jesus, naquele finalzinho da vida dele, a gente pode ler nos evangelhos que Jesus Cristo, ele conversando com os seus discípulos, ele disse para 2 deles, para Pedro e João, ele disse: olha, é chegada a Páscoa, então vocês devem ir a determinado lugar. Jesus disse para eles seguirem um homem e ele então apresentaria um espaço, um salão, onde eles poderiam preparar a Páscoa. E Jesus Cristo então, reunido ali com seus discípulos, o que necessariamente não seria só os 12, provavelmente havia mais discípulos, eles então comeram o cordeiro, eles comeram pão, comeram ervas amargas, eles tomaram vinho, eles tiveram aquela reunião ali, aquela celebração que, lembre-se, era a celebração da libertação da escravidão do Egito. Então, Cristo celebrou com os seus discípulos aquele momento. Mas vocês se lembram bem que naquela quinta-feira à noite, aqueles discípulos, eles estavam com Jesus, mas aquela foi a última refeição de Jesus com os discípulos. Jesus Cristo comeu com eles a ceia. A Bíblia diz que Jesus cantou com eles um cântico. Jesus lavou os pés dos discípulos e logo depois eles foram para um lugar, para um tempo de oração. E naquela mesma noite, os soldados dos judeus vieram e prenderam Jesus. Jesus passou a noite aprisionado.
E os evangelhos dizem que na manhã da sexta-feira, Jesus foi julgado pelo sinédrio, pelos sacerdotes e religiosos, Jesus foi julgado por Herodes, por Pilatos, e que Jesus Cristo, então, ele foi crucificado naquela sexta-feira. Ou seja, o segundo dia da Páscoa, Jesus então, ele foi crucificado aproximadamente ao meio-dia daquela sexta-feira e aproximadamente às 3 horas da tarde, Jesus efetivamente morreu e ali então ele cumpriu a missão. Então, irmãos, vejam, a Páscoa é uma data marcante para nós, pelo significado bíblico, pelo fato de que Jesus celebrava a Páscoa e porque é uma celebração preciosa. Mas aí alguém diz assim: Tiago, por que eu devo celebrar a Páscoa? Qual a relevância da Páscoa para mim? Por que eu deveria? Bem, em primeiro lugar, eu quero te dizer que a Páscoa tem um significado precioso, porque Cristo deu um significado muito maravilhoso para essa festividade. Se você tiver com sua Bíblia, eu quero ler um texto em Mateus capítulo 26. Em Mateus capítulo 26, o versículo 26 diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, ele tomou um cálice e, tendo dado graças, ele deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para o perdão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei desse fruto, até aquele dia em que hei de beber de novo com vocês no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, olhem isso. Jesus Cristo, então, ele estava comendo com os discípulos uma refeição tradicional. Jesus não estava inventando uma coisa, eles estavam comendo algo comum. Todo judeu israelita estava comendo aquela ceia. Mas Cristo deu um significado diferente. Quando Cristo pegou aquele pão, ele pegou o pão, ele partiu, ele agradeceu a Deus, ele deu aos discípulos dizendo: Olha, esse pão, ele é um símbolo do meu corpo, porque o meu corpo será oferecido na morte por todos vocês. Logo a seguir, Jesus então pegou o cálice e ele bebeu e deu aos discípulos dizendo: Olha, esse vinho, esse suco da uva, esse vinho, ele é um símbolo do meu sangue, que será derramado em favor de muitos para que pecados sejam perdoados. Os discípulos provavelmente não entendiam aquilo. Jesus estava há muito tempo dizendo para eles que ele iria a Jerusalém, ele morreria, ele derramaria seu sangue, mas que ele ressuscitaria. Os discípulos então não devem ter entendido muito bem. Mas Cristo o tempo todo estava mostrando: eu vou morrer, eu vou entregar meu corpo, eu vou derramar meu sangue, mas não é em vão. Pensem nessas palavras que Jesus disse. Ele usou a palavra aliança, ele usou a palavra perdão de pecados. Irmãos, a Páscoa tem tudo a ver com isso. O ministério de Cristo tem a ver com isso. Não adianta conhecer a história, se não conhecer a razão, o que motiva, o que aquela história estava querendo fazer. E Jesus, irmãos, ele está querendo mostrar para nós que a sua morte, a entrega do corpo e o derramamento do sangue seriam para uma aliança entre o homem e Deus, onde pecados fossem perdoados. Bem, quando falo desse assunto, a minha mente aqui está cheia de coisa, querendo te dar muitos detalhes. Eu estou com medo de falar e gerar, assim, um pouco de confusão na sua cabeça. Mas eu peço que você me perdoe, tá? Eu quero te
falar um pouquinho de qual é a relação do sangue com essa coisa da aliança. Se você tiver dúvida, ouve o vídeo de novo, né? Eu vou te falar uns textos bíblicos e você pode ler, e se você tiver qualquer contato comigo e quiser, eu posso tentar tirar dúvidas também. Então, irmãos, alguns textos desde já eu quero deixar para vocês. Vocês poderiam ler Êxodo 24, versículo 8, Jeremias, capítulo 31, versículo 31, Zacarias, capítulo 9, versículo 11 e principalmente Hebreus, capítulos 9 e 10, tá bom? Esses textos vão te fazer entender um pouquinho qual é essa relação do sangue, tá? Eu tinha dito que a gente precisa olhar o significado que Jesus deu para a ceia. E Jesus então disse que o sangue era para a remissão de pecados. O sangue no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança, a gente está falando, irmãos, daquele período anterior à vinda de Jesus. No passado, por meio de Moisés, Deus deu uma lei, ou Deus fez com eles uma aliança. E uma aliança que era marcada pelo uso do sangue. Não era sangue de pessoas, e não era, irmãos, uma carnificina, uma mortandade, não. Deus fez uma aliança com o povo, e Moisés foi um homem que participou desse processo, uma espécie de mediador. Deus fez assim, ele disse: Moisés, todo ano o povo vai se reunir, o sumo sacerdote vai apresentar o sangue no meu santuário. Eles então sacrificavam um cordeiro de 1 ano sem defeito, eles pegavam aquele sangue e levavam ele para dentro do santuário do templo, onde ficava a Arca da Aliança, em cima dela ficava uma coisa chamada propiciatório, e ali o sumo sacerdote derramava o sangue. O sangue que ali era derramado, ele então era visto por Deus, porque a presença de Deus estava naquele santuário. E Deus então disse para Moisés que ele veria o sangue e perdoaria pecados. O sangue, irmãos, ele foi então um elemento escolhido por Deus. Então veja, o sangue era importante porque Deus via esse sangue e perdoava o pecado do povo. Então, um povo pecador fazia essa oferta a Deus, o Deus Santo, e o Deus Santo perdoava o povo e eles então tinham relacionamento. O livro de Hebreus capítulo 9 diz que sem derramamento de sangue não pode haver perdão de pecados. Aí você diz assim, mas Tiago, de onde isso? Irmãos, essa foi uma coisa divina, uma escolha divina. Foi Deus quem determinou isso. E Deus disse então para Moisés, vocês vão apresentar o sangue, e o sangue então, ele vai ser um elemento que quando eu vi, eu vou perdoar pecados. Nesse caso, irmãos, Jesus Cristo, quando estava celebrando a ceia da Páscoa com os seus discípulos, ele usou o vinho, dizendo, ele é um símbolo, uma amostra, é um elemento que vai demonstrar para vocês o meu sangue derramado. Jesus então estava dizendo, olha, eu vou derramar meu sangue daqui a pouco. E o meu sangue, ele será derramado para o perdão de pecados. Assim como no passado, sangue era oferecido para o perdão de pecados, assim também Jesus Cristo ofereceria o seu sangue para o perdão de pecados. Mas, irmãos, ouçam isso. O sangue de Cristo é o sangue do Filho de Deus. Não é o sangue de um cordeirinho, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista disse. E o livro de Hebreus fala que Jesus, sendo o Filho de Deus, o Cordeiro perfeito, ele ofereceu o seu sangue de forma definitiva. Hebreus capítulo 9 e capítulo 10 dizem
que já não há mais necessidade de apresentar o sangue de um animalzinho todo ano, porque Jesus ofereceu a si mesmo uma única vez, em definitivo, para o perdão dos pecados dos homens. Isso significa que Jesus é a solução definitiva. A própria palavra de Deus diz, na primeira carta de João, capítulo 1, ela diz isso no versículo 7, que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Irmãos, olha como esse assunto é importante. Na ceia da Páscoa, Jesus diz que estava derramando o sangue para perdoar pecados, para que assim possa haver uma aliança do homem com Deus, uma nova aliança. A antiga aliança exigia o derramamento anual do sangue de um cordeirinho, mas agora, com o sacrifício de Cristo, o homem pode, de uma vez por todas, ter os seus pecados perdoados e ter um relacionamento de intimidade com Deus, uma aliança com Deus, um vínculo. Mas agora, como eu falei numa pregação anterior, uma relação de pai e filho. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, que todos aqueles que se chegam a Deus por intermédio de Cristo são salvos totalmente. Porque Cristo, Ele deu uma solução definitiva. E quando Jesus disse isso para os discípulos, irmãos, Ele estava falando algo precioso. Cristo, Ele nos dá acesso ao Pai, por meio de uma nova aliança que tem a ver com Ele, com a morte dEle, com o derramamento do sangue dEle. A Páscoa, ela é uma ocasião muito importante, porque nela Cristo mostrou que Ele provê meios para o nosso relacionamento com Deus. E se a palavra Páscoa significa passagem, inicialmente significando a libertação do israelita da escravidão do Egito, agora, irmãos, para nós que cremos em Cristo, a Páscoa também é passagem. Como o próprio apóstolo João diz na sua carta, no seu Evangelho, capítulo 5, ele diz: aquele que ouve as palavras de Cristo e crê nas palavras de Cristo, esse passou da morte para a vida. Nessa noite, irmãos, eu quero te dizer que a Páscoa, ela é para nós a celebração mais preciosa. Não a Páscoa como nós celebramos. Sexta-feira a gente celebra a morte e no domingo a gente celebra a ressurreição e distribui chocolate. Não, eu estou falando o evento todo que tem a ver com a morte e a ressurreição, porque é tudo uma coisa só em relevância. A morte e a ressurreição de Cristo são igualmente necessários. Então, esse evento, morte e ressurreição de Cristo, é de suma importância para nós, porque oferece o perdão de pecados e a passagem da morte para a vida. Porque o sangue? Porque Deus então disse para Moisés oferecer o sangue? Porque Deus já tinha na sua mente um plano, e o plano era o seu filho vir ao mundo para morrer, derramar o seu sangue para o perdão definitivo de pecados. Então, quando eles sacrificavam um animalzinho todo ano, aquilo era uma espécie de tipo, de símbolo, de sombra, como uma seta que apontava para o derramamento mais perfeito de sangue, que aconteceria anos à frente. O judeu fez isso por aproximadamente 1400 anos, até que Jesus Cristo veio, e quando Ele veio, Ele derramou o seu sangue definitivamente. Irmãos, todos os pecados podem ser perdoados. A mentira, o orgulho, a traição, o assassinato, o estupro, a pedofilia, diante de Deus, todo pecado pode ser perdoado. Se a pessoa se arrepende, confessa e se converte daquela prática.
A gente sabe pela Bíblia, como diz João no capítulo 1 da primeira carta, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar pecados e purificar as injustiças. Ou seja, graças a Jesus, a gente tem perdão de pecados e agora um relacionamento de intimidade com Deus. Nessa noite, eu quero te convidar a refletir um pouco sobre a Páscoa. Não é coelhinho, não é ovo, não é chocolate. A Páscoa, ela não é para nós mais a celebração da libertação do Egito, graças a Deus que Ele libertou aquele povo amado. Mas a Páscoa para nós hoje, ela nos aponta e nos faz pensar em Jesus, que derramou o seu sangue para o nosso perdão, para que a gente pudesse ter uma aliança com Deus. Celebra isso em casa, celebra isso em família, dê graças pela pessoa de Jesus e fala disso, leia sobre isso, ore dando graças por isso, cante sobre isso, porque, meus irmãos, Cristo naquela noite em que Ele celebrou, naquela sua última noite nessa terra vivo, com um corpo como o nosso, Jesus Cristo, Ele celebrou com os discípulos e deu um significado precioso. E por causa de Jesus, nós estamos livres da morte, que é resultado da nossa culpa pelos nossos pecados. Agora nós podemos ter vida, porque o sangue de Cristo, Ele nos limpa dos nossos pecados, se nós os confessarmos. Significa, irmãos, que quando Deus olha para nós, Ele vê em nós Cristo, o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, a justiça de Cristo. Se nós cremos e confessamos os nossos pecados e confessamos a Cristo como nosso Salvador e como nosso Senhor, Deus então, Ele nos perdoa, porque Ele vê a perfeição de Cristo em nós, que nos tornamos seus discípulos. Eu queria convidá-lo a orar e queria convidá-lo a celebrar isso com a sua família. Ore em família, ore com as crianças, ensine as crianças o que é a Páscoa. E eu digo a todos vocês, a Páscoa é a celebração de Jesus, a nossa passagem, o perdão dos nossos pecados. Glória a Deus por isso. E eu quero orar contigo, dando graças. Amado Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Muito obrigado por Jesus. Obrigado, Deus, porque há mais de 3.000 anos atrás, o Senhor usou Moisés, que libertou aquela nação amada da escravidão. Obrigado, Deus, porque ali a festa da passagem foi instituída. Mas obrigado porque enquanto Jesus celebrava essa festa da Páscoa, Ele mostrou como ela teria um significado precioso, um significado mais pleno e completo para todos os povos da terra, que seria a passagem da morte para a vida, do pecado para o perdão de pecados, por meio da oferta do seu sangue. E nessa noite, Deus, nós oramos agradecendo, porque Jesus ofereceu o seu corpo e porque Ele derramou o seu sangue para nos perdoar. Leva, Pai, essa palavra ao coração de cada pessoa que está assistindo, ouvindo e que está compartilhando esse vídeo. E nos ajude, Deus, a ter uma semana, um fim de semana de contemplação, de introspecção, de devoção, de gratidão, de adoração à pessoa de Jesus. Perdoa-nos, ó Pai, pelos nossos pecados e dá-nos, ó Deus, todo dia a alegria de chegarmos na Tua presença e chamá-lo de Pai, por causa de Jesus Cristo. Louvado seja o Teu nome. Em Jesus oramos. Amém. Deus abençoe a todos.